Bem-vindos e bem-vindas, eu sou o Norato e esse é o meu canal. Faz pouco tempo que eu comecei a assistir Boku no Hero e foi no episódio 49, para ser mais específico, que eu resolvi que estava na hora de criar um canal e fazer alguma coisa diferente aqui. Eu tô nesse meu cenário com chroma key, do qual eu posso trocar para vários cenários diferentes, mas embora não fique tão bom, porque ele não é tão bom assim, nem a minha câmera. Mas o que é mais importante para falar é que hoje eu vou falar do episódio 50, para ser mais específico, que é o que aconteceu depois do All Might depois que o All Might conseguiu vencer o One for All. Eu ainda confundo, às vezes é All for One, One for All. Então é todos por um e um por todos. E um por todos é que é o All Might, certo? Eu acho que é isso. E o todos por um é que é o vilão, em que ele despeja aquele soco cheio de energia, no episódio altamente emotivo, por assim dizer. Eu acho que eu posso deixar passando algumas cenas aqui atrás. Vou tentar fazer o teste, né? Vamos ver se o YouTube não me bloqueia. Enquanto eu estiver falando das partes específicas do review do episódio 50, aí eu deixo passando aqui. Ok? Vamos lá então, vamos começar. O episódio começa no finalzinho do episódio 49, né? Então tem aquela parte em que o All Might ele tá apontando para a câmera. Todo mundo achou que estava sendo falado, que ele estava apontando pro vilão e falou: ó, tá vendo, vilão? Na próxima vez que você se meter comigo ou com a sociedade, enfim, aqui no Japão, eu vou acabar com você. E só o Midoriya percebeu que, na verdade, ele estava falando que o próximo era ele. E daí começa a chorar e tal. Então, já começa desse jeito para lembrar da gente da semana passada como é que foi. Na cena seguinte, a gente vê alguns investigadores da polícia cogitando a possibilidade agora em que o Shigaraki, que é neto, na verdade, da ex-mestre do All Might, que agora sim, que não tem mais nenhum tipo de entrave, não tem mais ali o One for All para poder manipulá-lo, digamos assim. Agora é ele que vai atrás das pessoas, ele que vai ser o novo vilão, talvez ali o novo One for All. E como não existe mais o All Might, porque ele não tem mais poder para usar, e eles ficam assim, pensando qual vai ser o próximo passo que a gente vai tomar. Daí a gente vai pro hospital e vê que o All Might está todo quebrado, todo enfaixado lá, entalado, um monte de coisa. Tá ele, um amigo dele que é, tipo, também um investigador da polícia. Agora eu não lembro se ele... Eu sei que ele é da polícia, agora eu não lembro se ele é investigador. E tá o Gran Torino também. E aí ele fala: putz, cara, o One for All me passou a perna. Na verdade, era o neto da minha mestre. Agora eu tenho que ir atrás dele. Aí o Gran Torino fala o seguinte: tá, mas você vai atrás dele e vai fazer o quê? Você já não vê ele mais como vilão. Não adianta. E de fato, se o All Might chegasse ali, que é o Toshinori chegasse ali e batesse de frente com ele, primeiro que não poderia fazer nada, não tem poder, acabou tudo, e segundo que ele não vê o cara como vilão, porque é como se fosse assim, putz, eu deveria, o que eu tô fazendo com o Midoriya, eu deveria fazer com ele. É isso que ele tá pensando, mas ele já tá tão corrompido, o vilão, né, ele já tá tão, o Shigaraki tão, o coração dele tá tão destruído já, que é muito difícil ou mais poder fazer alguma coisa. Depois a gente vê o Bakugou sendo levado por alguns policiais, provavelmente para interrogatório, e mostra também a cena do Todoroki, acho que é isso. Todoroki, deixa eu só conferir aqui se eu não tô falando besteira. Isso, Todoroki, tava certo. Ele olhando na internet vê que todo mundo agora já sabe quem é o All Might, então provavelmente o que ele fez replica o que todas as outras pessoas fizeram ali no Japão. Então todo mundo já sabe que o All Might agora é aquela figura, né, já fragilizado. Não sabem da história, mas sabem que é ele. E é isso, então cena que segue por aí. Daí o Todoroki chega em casa, a irmã dele fala que o pai dele lá tá tudo malucão. A gente começa a ouvir barulho, provavelmente o pai dele dando soco em algum lugar. Até porque na cena que aparece o Todoroki abrindo a porta e vê tudo pegando fogo, o pai dele ali abaixado no chão. Você consegue observar na parede que tem um buraco na parede, né? Ele deu um soco, destruiu a academia inteira. Eu imagino que ele esteja tão chateado porque, na verdade, o grande desafio dele, eles não chegavam a ser amigos, né, do All Might, ele não chegou a ser, mas ele via o All Might sempre como ficando mais e mais e mais forte, então ele queria superar esse cara. Agora que ele de uma hora pra outra deixa de ser o All Might, ele não tem mais a quem superar esse cara, tipo, ele fica sendo o primeiro, mas ele perde a motivação, acho que é isso que ele sentiu. Aí a gente tem o Midoriya chegando em casa, a mãe dele lá fazendo comida e tal, ele, tá, eu como depois, não sei o quê. Aí ele deita na cama e pega no sono olhando o celular.
Eu entendi, tá? Todos vocês estão assistindo alguma vez na vida, inclusive eu, já chegou em casa assim, cara, eu tô com o maior sono, tá sujo, tô com o maior sono, dane-se. Aí tu deita lá, dorme, o famoso dorme sujo e acorda limpo. Então, isso aconteceu com ele também. E aí o Midoriya, ele é acordado pelo som do celular que ele estava segurando, que na verdade era o All Might, convidando ele para ir para algum lugar, mas isso não fala, né? Basicamente, você só interpreta isso. Ele sai correndo lá da casa dele e chega até a cena, né, da praia, em que acontece uma coisa muito engraçada. Ele olha assim, o All Might, cara, All Might, tal, todo chorandinho, né? Ele, beleza, tal, e de repente quando chega perto assim, o All Might dá um smash nele, assim, pô. Ficou muito engraçado, porque foi do gelo ao... Caraca, eu falei errado, é tipo da água ao vinho, sabe? Tava toda aquela cena muito bonitinha e de repente, puf, vem uma cena de comédia. Achei ótima essa cena. Aí eles se abraçam e ele entende que deveria cuidar melhor do Midoriya. Agora a função de vida dele é fazer com que o Midoriya alcance a ser um símbolo da paz, porque ele acredita que o Midoriya é um símbolo da paz. Então é exatamente isso que agora ele não tem mais nada na vida dele. Ele só tem a ajudar o Midoriya, que eu acho que é uma das coisas. Ele provavelmente está no estágio final de vida também, né? Já que ele falava alguma coisa do tipo... foi acertado, recebeu um soco, né? Aqui no estômago, e aí destruiu parte do fígado, do sistema digestivo e parte do pulmão. E pelo que eu tinha entendido, eu posso estar errado, me comenta aí se de repente eu interpretei errado, mas é quase como se ele estivesse no estágio assim cancerígeno, então ele teria um tempo de vida reduzido, tá? Beleza, aí acaba sendo aí. Depois a gente está lá no colégio e o diretor, ele tem uma ideia para tentar facilitar a vida de todo mundo, né? É muito mais fácil proteger as pessoas quando tá todo mundo junto, porque você tem o poder de todo mundo ali e tal, você não tem o famoso pick-off, né? Tipo do League of Legends, você vai lá dar um pick-off, o cara tá sozinho, vai todo mundo em cima e pega. E se tiver todo mundo junto, fica mais fácil. Mas para estar todo mundo junto, a ideia que o diretor teve foi de criar um alojamento e nesse alojamento deixar ali a galera toda. Só que para isso, você tá lidando com crianças. E você precisa ter autorização dos pais para isso acontecer. Então, a função que os 3 professores, o Vlad King, o Aizawa e o All Might, eles têm, é de ir na casa dos pais, né, dos seus alunos, e perguntar se é possível que esses alunos fiquem lá, porque é um jeito de protegê-los. Essa é a função. Aí, eles partem em direção às casas. Importante ressaltar que, embora o All Might não tenha mais poderes, ele já fez tanto pela sociedade e a figura dele de representação da paz é tão impactante que ainda assim ele continua sendo um professor, né? Mesmo não podendo fazer tanta coisa. Ele tem a experiência dele, não ali na prática, mas na teoria. Depois disso, a cena passa para a casa da Kyoka. É Kyoka, é isso? Esse é o nome? Kyoka. É Kyoka Jiro. E o pai dela tá lá todo assim, né, no sofá e tal, não sei o quê. Dois dos professores, o Izawa e o All Might, estão conversando. Não, mas aí, o que você acha da ideia? Aí ele, não sei o que, caraca, foi todo feliz, né? Porque a filha dele vai ser treinada e tal, não sei o que. Não, tá bom, pode ir. Ela chega lá com um chazinho, acho que é isso que ela... Enfim, essa parte tá ok, passaram por aí. Daí a gente chega na casa do Koga. Caraca, a mãe dele é a cara do filho. Na verdade, o filho é a cara da mãe, né? Porque só nesse episódio 50 que é revelado como é que é a mãe. E a mãe tem o mesmo estilo, assim, mesmo olhinho vermelho, mesmo cabelinho arrepiado, loirinha e tal. Ela é toda irritadiça que nem ele, só que ela, por ser mãe, ela tem um pouco mais de equilíbrio, por assim dizer, né? Se é que dá pra falar desse jeito. Ela responde com sorrisos os professores, mas quando olha pro filho fica tudo... E o pai é o mais quietinho, assim, sabe? Geralmente isso acontece, né? Você sempre tem uma pessoa mais irritadiça tal, e outra, né, pra contrastar ali com a cena. Então eles convencem, quer dizer, na verdade a mãe já tá convencida, né? Ela sabe que passaram por maus bocados, mas que ainda assim é a melhor escola do local, dos heróis, né? Uma escola de heróis. E, poxa, quer que o filho seja treinado ali naquela escola e agora mais é que eles precisam de força, né? Aí no finalzinho, quando o All Might está indo embora junto com o Izawa, o Koga chega, né? Abre a porta, e fala lá, All Might, por que você escolheu o Midoriya?
tem alguma coisa específica aí e tal, não sei o quê. E aí o All Might fala, não, eu tô aqui pra treinar você e ele, e é isso. E depois ele se vira e vai embora. Só que nisso ele começa a falar o seguinte, tipo, obrigado. Eu senti que ele seria, como posso dizer, era o ego dele ali. Tipo assim, por favor, não diga que você escolheu Midoriya. E aí ele até fala também que, você não quer falar agora, tal. Isso aconteceu antes de ele falar obrigado, né? Pelo menos eu entendi que quem falou obrigado foi o Koga. Será que eu entendi errado? Se foi isso, era pra não mexer com o ego dele. Poxa, sabe, é como se fosse o Midoriya muito mais forte que eu. E você escolheu ele. E eu sou seu fã, sabe? Eu acho que foi isso. Em seguida, a gente tem a cena em que o All Might chega na casa... a casa do Midoriya. E tá lá a mãe dele assim, tipo... Oh, meu Deus, o All Might tá aqui e tal. E tem uma das cenas mais engraçadas, que é quando eles se viram, né? E ele sai assim... Não, mãe, fica quieta, mãe, fica quieta. Tipo, eles não querem pagar mico na frente do All Might, né? Aí o All Might passa em frente ao quarto do Midoriya e percebe que ele é muito fã do All Might, muito fã, tipo assim, é o CDF máximo, o cara tem cartaz pra tudo que é lado, etc, etc. Então, todos os três se sentam pra conversar, e nisso o All Might começa a falar, né, sobre a possibilidade dele ir pro acampamento e tal, e a mãe entende o sonho do filho, mas ela não aceita. E aí começa a vir o arco máximo desse episódio, né? Que é o... Já chegou lá. Então ela não aceita porque ela tá preocupada. O filho se quebrou todo, várias vezes, tá todo quebrado, todo pô. E segundo o que os médicos falaram, ele, se continuasse a se quebrar todo desse jeito, poderia perder o movimento dos braços. Então ela, como mãe preocupada, falou... Cara, não vai. E aí o Midoriya percebe que ele ignorou essa preocupação dela diversas vezes pra poder salvar as pessoas, né? Ele se sentia, ou tava tentando ser um herói, mas, poxa, ele tem uma mãe. Isso é muito legal nesse anime. É fazer esse contraponto, sabe? Porque não é tipo, é o herói que salva tudo sempre. Ele tem ali a fraqueza dele. Isso é muito maneiro. Então ela fala que não. Aí ele fica triste, né? E sai da sala, vai em direção ao quarto. E nisso o All Might começa a pensar, putz, eu no lugar dele também estaria arrasado, porque ele se inspira em mim e mesmo assim teve que, sabe, não vai ter que ir pra esse colégio, não vai ter que ser mais herói. E nisso ele volta, né? E aí a trilha sonora começa a subir e fala assim, tá vendo essa carta aqui? Essa carta aqui eu recebi de um garotinho que não acreditava em heróis e tal. E ele falou que eu só vi a vida dele, quando é que eu ia voltar e tal. Não importa se eu não for pra esse colégio. Isso é muito foda, cara. Essa parte foi muito foda. E a música, né, cresceu. Não importa. O que importa é que eu já sou um herói. E isso eu tava acompanhando junto, né? Enquanto eu tava vendo, eu falei, caraca, ele vai falar isso. E já sou um herói. E de fato ele já era um herói. Ele já tinha salvado alguém. Ele não tinha mais como voltar atrás. É isso que o Midoriya tava falando. E aí o All Might percebe todo o peso gigante que tá em cima dele. Que a vida do Midoriya e a proteção e o amor que a mãe sente pelo filho estão ali na mão dele, porque ele é capaz de ensinar o Midoriya a chegar a usar 100% do poder dele, que é o que ele era, né? Cara, que sensacional isso. É o final do arco de um herói pra iniciar o outro. Muito foda. E aí ele vai se ajoelha assim e fala, olha, eu vou dar a minha vida, tudo o que for capaz de mim para poder fazer o Midoriya ser o símbolo da paz. Ele começa, e todos eles começam a chorar e tal. Tanto o All Might quanto o Midoriya e a mãe começam a chorar muito. E nisso ele se transforma no All Might, né, na sua forma máxima, mas não é capaz mais de sustentar. Fica tipo 2, 3 segundos e puf! E eles percebem que ele tentou, sabe? Tipo, o All Might tá falando a verdade ali. E nisso a mãe dele se ajoelha e entende que, na verdade, é tanta verdade. O All Might, o maior... Vamos deixar claro. O maior herói do planeta tá falando pra mãe do filho que acredita que o filho vai ser o próximo maior herói do planeta. É contrastar com o que o seu filho queria ser quando era criança e não podia, e agora com o maior herói do planeta dizendo que seu filho é capaz de ser aquilo, sabe? Então a mãe, ela abdica da preocupação dela, quer dizer, ela continua preocupada, mas mesmo assim olha pro filho e fala, caraca, esse é o sonho do meu filho, eu não posso frear isso aí. E nisso ela permite, né, desde que aconteça essa condição. E aí acaba o episódio. Eu espero que você tenha gostado de verdade desse meu formato aqui de comentários
do vídeo, eu vou tentar criar alguma coisa bem legal. Essa semana inteira eu tô passando aqui para poder criar uma arte visual para esse canal. E por favor, o que você achar que vale a pena de fazer crítica, fique à vontade, eu lido bem com isso. Digita aí nos comentários o que você acha, tal. Então dá a sua opinião sobre esse episódio também. E é isso, até o próximo episódio. Valeu!